Fala galera, nós vamos agora para uma nova área de conhecimento do gerenciamento de projetos, que também tem a sua relevância para a gestão do projeto, que é a aquisição. Quando a gente fala de gerenciamento de aquisições, a gente está falando de uma das partes mais sensíveis no projeto, porque tem uma série de pontos aí. A qualidade do nosso fornecedor, aquilo que de fato precisamos comprar ou podemos fazer, quais são os critérios de aceitação que o cliente nos impôs, porque quanto mais rigoroso o critério de aceitação de uma entrega, mais rigoroso teremos que ser com os contratos junto aos fornecedores. Primeiro artefato que eu vou comentar aqui, também é um artefato feito pelo escritório de projetos.com.br, é um site que tem uma série de templates muito bacanas, um pessoal super comprometido e que generosamente disponibilizou uma série de documentos aí para qualificar a nossa gestão. O primeiro documento é como a gente vai gerenciar as aquisições, é o nosso plano. Então ele tem aqui alguns tópicos importantes, como é que a gente vai, quais são os métodos de gerenciamento que a gente vai utilizar para adquirir aquilo que a gente vai precisar comprar, conduzir aquisições, são processos importantes, né? Controlar as aquisições e encerrar as aquisições. E aqui ele está falando, né? Começa sempre com o objetivo, por que aquele documento é fundamental, os métodos de gerenciamento, como a gente vai trabalhar a aquisição, a compra, a gestão de fornecedores, e aqui ele faz uma narrativa mais clara, quais são esses três grandes processos. E aí ele fala, inicialmente aqui, decisões de comprar, é importante a gente fazer uma avaliação se a gente compra o produto ou o serviço ou a gente o desenvolve. A gente vai precisar tomar muito cuidado, porque quando a gente desenvolve, a gente tem maior gestão sobre isso. É a equipe que está trabalhando em cima da elaboração daquela entrega. Quando a gente decide por comprar, a gente vai ter que fazer um contrato, a gente vai ter que selecionar fornecedores, então abre-se um leque de uma série de atividades que vão ter que ser realizadas. A depender do tempo, do risco, dos critérios, das restrições, podemos assim dizer, que a gente está inserido, a gente vai precisar fazer essa decisão. Nós vamos fazer dentro de casa aquela entrega, ou a gente vai comprar essa entrega no mercado. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado, e esse documento ele tem que te orientar como você vai fazer essa decisão. E aí ele coloca aqui uma planilha, né, uma tabelazinha simples, embora está sem preenchimento, qual que é o item que vai ser adquirido, qual que é o código de AP relacionado a ela, os motivos para se comprar, né? A gente está comprando porque sai mais barato comprar do mercado do que fazer, a gente tem uma gestão de contratos mais efetiva do que a elaboração que vai me requerer, fornecedores potenciais, orçamento e o término daquela entrega. Os documentos padronizados de aquisição, tem uma série de hiperlinks aqui, que esse documento remete ao site do escritório de projetos.com.br e você pode baixar uma série de artefatos bem interessantes, e aqui ele fala um a um os documentos que nós podemos utilizar para conduzir as aquisições e qual é o objetivo de cada um deles. Um outro ponto importante, quais são as responsabilidades das aquisições, da equipe do projeto, o que cada um vai fazer, qual que é o apoio que cada um pode dar. Tá vendo aqui tem um item, o advogado, porque aquisições envolve contrato tem que ter todo um amparo jurídico para não ter problemas mais à frente. Os membros da equipe e as suas respectivas responsabilidades, as métricas pela qual a gente deve utilizar para poder fazer as aquisições, as decisões contratuais relacionadas a risco, e aí a gente vai começando a trabalhar item a item sobre as aquisições. Aqui tem um outro ponto sobre fornecedores pré-qualificados. Quando a gente começa a trabalhar aquisições, a gente tem que entender quais são os fornecedores mais adequados para a gente comprar os produtos ou serviços. E aí o que ocorre? A partir disso, nós podemos ter ferramentas de aquisições. Nós podemos até ter ferramentas online, digitais, para disparar a ordem de compra e etc. Tem que ver quais são as ferramentas disponíveis para podermos utilizar. E aí, ao final, você tem aqui uma série de documentos
que a gente precisa tomar cuidado, né? Como conduzir as aquisições, os tipos de contrato, né? São documentos que a gente vai precisar avaliar, como é que a gente descreve bem um contrato de aquisição, critérios para avaliação das cotações que as empresas vão trabalhar, a gente vai ter que estabelecer quais são os critérios que a gente vai trabalhar, e aí como a gente vai avaliar os fornecedores. Em relação a controlar as aquisições, também é um processo importantíssimo. Quando que o fornecedor vai trazer o produto ou o serviço? Como que a gente vai controlar realmente essas entregas dele? Em que prazo? Em que orçamento? Avaliações de fornecedores, nós podemos ter alguns critérios de avaliação de fornecedor, isso também é importantíssimo, porque cada fornecedor tem os seus parâmetros, os seus graus de entrega. E aí, o processo de encerrar aquisições, como é que ele vai ser feito, por quem que vai ser feito, e finalmente, os participantes, né, que vão assinar esse documento. Um outro documento interessante é uma planilha do Excel, onde ele tem aqui uma série de... São 4 abas, onde a gente coloca alguns pontos, né? Quais são os fornecedores, todas as informações relacionadas aos fornecedores. Isso é importante, é praticamente uma ficha de cadastro dos fornecedores, né? Aqui eu tenho a documentação deles, os contatos, e aí eu tenho, por exemplo, a questão de desempenho, como é que vão ser as principais características de cada fornecedor. Essa outra planilha, também é uma planilha interessante, ela trabalha o que vai ser adquirido, qual que é a urgência daquela aquisição, o impacto que aquela aquisição gera para o projeto, motivos, né, que nos levaram a decidir por comprar, quais são os potenciais fornecedores, a quantidade daquele tipo de produto que vai ser adquirido, o custo, a previsão de entrega, o documento de aquisição, pode fazer referência, né, ao documento do contrato, a descrição, que tipo de contrato, que status, se ele está em andamento, se ele está ok, se ele está pendente, e comentários. Outra planilha importante que a gente precisa trabalhar no contexto de aquisição. Uma outra planilha que a gente também pode utilizar, já é uma planilha voltada para RH. Eu achei bem interessante essa planilha. Ela me mostra aqui, algumas instruções, né, para preencher, quais que são os recursos, né, no contexto humano que eu vou utilizar, que é o objetivo, o projeto, o gerente de projetos, o patrocinador área, os participantes, quais foram os aprovados, e aqui a gente vai tendo aqui uma série de critérios para poder ver se ele está aprovado para ser selecionado para o projeto ou não. A qualificação, quais são os critérios de qualificação. Essa é uma planilha que eu achei interessante para o contexto de contratação de pessoas. Você tem alguns critérios de aprovação, e aí você vai vendo qual o melhor time para ser montado a partir desses critérios que você utilizou de classificação e etc. Eu achei bem interessante essa planilha, é uma planilha que a gente pode utilizar também para as aquisições. Aquisições é um tema importante, é um tema sensível, a gente tem que ter também muita governança, né, controle, papéis e responsabilidades claros para poder conduzir esse tema dentro do gerenciamento de projetos. Eu espero que essas planilhas sejam importantes e você faça bom uso delas, porque fazendo a gestão das aquisições de forma profissional, o seu projeto tende a ser um sucesso. Tá bom? Um forte abraço.